sempre. Tá. Amanhã cedo eu tenho uma coisa, então se for tão longo, falar que amanhã cedo eu já tenho um compromisso. Não, nem tanto. E aí a gente estava falando, né, a pergunta do Silvone, né, que falou do Kumbhaka, o porquê do Kumbhaka, como foi criado, etc e tal, teve toda essa parte filosófica. E aí vamos trazer um pouco para a parte biológica, parte fisiológica do Kumbhaka, né, do Kumbhaka ou a retenção do ar, né, prender o ar. E aí a Andressa fez essa pergunta, quais seriam os efeitos fisiológicos e biológicos do Kumbhaka no corpo? Então, aí não tem coisas boas, tá, gente? Foi bom porque eles falaram várias coisas boas, então agora eu posso falar as coisas da ciência, tá? Então, de 30 segundos até 3 minutos gerar perda de consciência, tá? A partir de 1 minuto é o início da morte das células cerebrais. O cérebro, como eu tinha dito, é o órgão que mais sensível à falta de oxigênio. Tá? Acima de 3 minutos são danos mais extensos dos neurônios, danos cerebrais mais duradouros. A partir de 4 minutos são os danos permanentes do cérebro e lesões neurológicas mais graves. E acima de 10 minutos, danos neurológicos permanentes e morte cerebral. Isso você pode ver muito em, por exemplo, as crianças, né, quando nascem e tem aquela dificuldade para respirar, por isso aquela, talvez, agonia dos médicos de ver eles chorarem logo, né, porque a criança, quando demora um tempo maior para respirar, elas às vezes sofrem danos neurológicos graves e aí dificuldades para se locomover, dificuldades para falar, dificuldades para circulação, sistema circulatório também. Tá. Uma questão importante aqui que eu considero. Tá. Por essas contas puras e simples, alguém poderia estar ouvindo o podcast e falar: caramba, então se eu fizer uma retenção de 2 minutos, eu vou danificar minhas células cerebrais e aí eu não quero isso. Mas calma lá. Calma lá. Se o cérebro ficar sem oxigenação por 2 minutos, tenho certeza que vai fazer mal para o cérebro. Quando você faz Kumbhaka, você não interrompe a oxigenação cerebral por 2 minutos. É por isso que Kumbhaka é uma coisa ensinada de forma gradual, Sim. de forma lenta, e que existe toda uma preparação para você fazer as suas retenções. Essas preparações vão aumentar a oxigenação no sangue, aumentar a oxigenação no cérebro, e ao mesmo tempo você adquire uma estabilidade corporal, emocional, mental, que vai diminuir significativamente o consumo desse oxigênio no sangue. Então, se uma pessoa normal, em condições normais, caminhando, ficar 2 minutos sem oxigênio no cérebro poderia trazer consequências negativas, para um yoga treinado, ele pode ficar 15 minutos, que não vai trazer. Não estou sugerindo que vocês façam, tá? Estou falando sobre yoga super treinados, que não vai trazer esses potenciais lesivos. É só para a pessoa não falar, não, então não quero saber de Kumbhaka. Não só a parte biológica e fisiológica, né, que você vai encontrar. Tanto que para pessoas normais, o que elas conseguem prender o ar, né, é de 30 a 90 minutos. Isso dá 1 minuto e segundos. 1 minuto e meio, tá? E pessoas treinadas conseguem por vários minutos. Exato. E só o que o Dani quis dizer é que, assim, não é no segundo que eu paro de respirar que para a oxigenação no cérebro. Ainda tem muito oxigênio nos pulmões, esse oxigênio vai para o sangue, ele vai para o cérebro, e aí o treino é esse processo. Lógico que quando acaba o oxigênio no sangue, aí sim começa essa contagem que a Carla fala. E aí uma pessoa não treinada vai acabar 10 segundos depois que parou de respirar. Uma pessoa treinada vai acabar treinada e preparada, vai começar 24 minutos. Esse senhor lá, o Boroda,
Se ele fica 24 minutos sem respirar, ele não tá 24 minutos sofrendo dano. Provavelmente nesses 24 minutos que vai começar a falta de oxigenação no cérebro dele. Porque pode ter certezinha que ele não vai arriscar danificar a mente dele para bater um recorde, não. Quer Claro. dizer, depende Eu não do sei, conceito do recorde, homem, né? recorde eu não sei, né? Porque atleta é um ser, é um outro ser, né? Mas basicamente o que eu quis dizer, trazendo essa parte científica, foi o que a gente faz para diminuir esse tempo? Ótimo, né? Tabagismo, doenças respiratórias, isso vai diminuir o tempo. E o que você faz para aumentar esse tempo? Atividade física, treinos respiratórios, e aí que o yoga entra muito bem, porque praticamente todos os treinos respiratórios são muito parecidos ou simplesmente iguais aos treinos que a gente faz no yoga. A grande diferença é que os treinos respiratórios, né, que não são do yoga, não existe o prana, né, a visualização, toda a conscientização, etc. É só respiração. E aí no yoga tem ainda esse adicional. Alguns efeitos fisiológicos que a respiração, que o Kumbhaka causa, não a ausência de oxigênio no cérebro, mas, por exemplo, batimentos cardíacos se aceleram, a pressão sanguínea aumenta. Você aumenta a acidez sanguínea. Por que você aumenta a acidez sanguínea? Porque você está diminuindo a relação, a quantidade de oxigênio em proporção com a quantidade de CO2, de dióxido de carbono. Então, quando tem mais dióxido de carbono no sangue, o sangue fica mais ácido. E o que a acidez sanguínea causa? pH mais baixo. Um pH mais baixo, mas ela causa torpor. Não sabia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ela causa uma sensação de quietude, serenidade, calmaria, estabilidade mental. Daí a relação de Kumbhaka com a estabilidade da mente. Ou essa é uma das explicações fisiológicas para a relação de estabilidade da respiração com a estabilidade da mente. O Ramon até fez uma pergunta aqui sobre a respiração do sopro rápido, que é o Bhastrika. Quando você faz Bhastrika, você está aumentando a quantidade de oxigênio em relação ao dióxido de carbono. Concorda? Você está aumentando a alcalinidade do sangue. Quando você faz Bhastrika, você fica calminho? Não. Você fica pilhadão. Porque o sangue está alcalino. Se o sangue está ácido, isso se reverte. Aí você fica Calminho. calminho. Poxa, eu já ouvi uma explicação contrária disso, agora eu fiquei na dúvida. Como aqui não é nada combinado e a gente faz essas coisas, eu vou jogar aqui. Eu já ouvi falar que o torpor do Bhastrika, aquela sensação do Bhastrika, não é uma superoxigenação. É o contrário, é uma intoxicação por gás carbônico. Porque a velocidade da respiração impede o corpo de pegar o oxigênio do ar. Você tem certeza que é uma intoxicação por dióxido de carbono ou é por uma ausência de dióxido de carbono, porque você está eliminando muito rapidamente todo o dióxido de carbono? Você está ficando, digamos, intoxicado pela quantidade de oxigênio, entendeu? Pela diferença na relação. Você está alcalinizando, é a alcalose sanguínea. Então não é que fica menos dióxido, porque aí eu não absorvo e não faço as trocas gasosas e tal. Entendi. Se eu estiver falando besteira e alguém mais entendido puder nos ajudar aqui, por favor. Se tiver algum médico aí, salva nós. Agora, um detalhe é que esse processo de
acidez sanguínea vai gerar um aumento da pressão sanguínea. E o aumento da pressão sanguínea vai aumentar os batimentos cardíacos, vai acelerar a frequência cardíaca. Só que aí nós temos um problema. Se nós aceleramos os batimentos cardíacos, nós consumimos mais energia. Só que não é isso que eu quero quando eu estou fazendo pranayama. Quando eu estou fazendo pranayama, eu quero manter a estabilidade. Uhum. Então, o que eu faço? Vocês estão vendo na tela aqui Pulmão. Um tronco, né? um tronco com pulmões, coração e o sistema circulatório. De frente. O que acontece aqui? Estão marcados em preto, essas duas bolinhas pretas, as grandes concentrações de barorreceptores. O que é barorreceptor? Receptor vocês sabem. Vocês lembram o que é barômetro? Não é um aparelho para medir a pressão? Então, barorreceptor são receptores do nosso organismo que identificam o aumento na pressão sanguínea. E quando eles identificam o aumento da pressão sanguínea, eles enviam um comando para o sistema nervoso que automaticamente vai acelerar o coração. Ou seja, vai fazer exatamente o que a gente não quer. Então, se você está fazendo Kumbhaka e você quer evitar que o coração acelere, o que você faz? Jalandharabandha. Pressiona o queixo contra o peito. Ao fazer isso, você vai inibir o funcionamento desses barorreceptores. Não vai parar por completo, mas você vai diminuir o trabalho que eles exercem de enviar o comando para o sistema nervoso. Consequentemente, de forma momentânea, mesmo com a pressão sanguínea aumentando um pouco por causa do sangue mais ácido, o seu coração não vai acelerar, ou vai acelerar menos Do que aceleraria. Então a imagem que vocês estão vendo aí do sadhuzinho fazendo Jalandharabandha é exatamente para isso. Jalandharabandha normalmente é feito em retenções e além dos propósitos energéticos que o Jalandharabandha tem, que é de condução do prana, condução da energia, inclusive daqueles 5 tipos de prana que o Thiago mencionou, é também a inibição dos barorreceptores. Imagina a lindeza de um yogi descobrindo isso sem saber o que é um barorreceptor. Que é tudo de experienciar o corpo. O cara, se eu pôr o dedo na orelha, para, não. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e se eu pressionar? Aí sim. E é uma experiência associada à intuição, né? Total. Porque não é por acaso, ele intuiu que aquilo ia fazer. Porque senão essas experiências seriam intermináveis. Você falou do dedo no ouvido. Por que ele pôs o queixo no peito e não pôs o queixo no joelho? Porque de alguma forma ele já sabia que isso ia funcionar. Muito lindo mesmo. E aí, temos mais perguntas? Não, acabamos a pergunta. Então deixa eu voltar. Eu estou falando demais, né? Podem falar vocês. Não, O fala Dani você. mas o Dani É. tinha uma coisa que ia ser longa e não sei o quê. Quero ouvir. Putz, mas já foi 1h18 de podcast. Não, isso porque, gente, eu vou falar a verdade aqui. Eu e Thiago estavam preocupadíssimos. Posso falar, Thiago? Já falei, né? Pode já? É. Já falei. Eu e Thiago estávamos preocupadíssimos porque, cara, será que Kumbhaka é assunto suficiente pra gente falar? Será que a gente vai ter assunto? Aí o Daniel riu da nossa cara e falou assim, você e Thiago sempre falam que não vão ter assunto e vocês não param de falar, vocês já perceberam? E eu adoro isso. Rapidinho, então, só para não ficar no suspense aquela Fala, porque a ideia. gente tá curioso. O Thiago estava falando de Ida e Pingala, né, das duas nadis, dos 2 canais principais do nosso corpo. E aí, uma pergunta que muitas vezes surge é: se parando o prana eu paro a mente, para que eu vou ficar fazendo pranayama para estimular o fluxo do prana para depois parar? Não é simplesmente mais fácil parar de respirar e pronto?
E aí, algumas coisas nós já falamos na aula de hoje sobre você aumentar a capacidade pulmonar, aumentar a oxigenação sanguínea no corpo como um todo, para você conseguir permanecer sem respirar de forma confortável. Mas também tem uma coisa. Imagine que estamos todos num barco, dançando, fazendo festa de Réveillon num barco, todo mundo pulando e bagunçando. O Thiago já lembrou do Batomuxo. Eu lembrei. Titanic. O que acontece com o barco? Vai pendendo de um lado para o outro, né? Vai balançando. E aí imagina que tá todo mundo dançando, pulando e tal. Aí eu falo desesperado. Gente, para todo mundo, faz estátua, porque senão o barco vai virar. Só que naquele momento que eu pedi para parar, tinham 20 pessoas na... Direito. Eu ia falar este bordo, bom bordo, mas eu não sei falar, então da direita. E 5 pessoas da esquerda. Virou. O barco vai virar. Então parar naquele momento não vai fazer... Não vai obter o efeito desejado. O que eu preciso fazer se eu quiser organizar isso? Dançar no meio. Gente, peraí, acalma um pouco, vamos organizar. Metade dança para cá, metade dança para lá. E à medida do possível vamos todos nos concentrando no centro. Pronto, agora vamos parar. Aí todo mundo para, congela e o barco segue navegando perfeitamente. Vamos pensar que cara chato, né? Bom, mas o barco vai continuar navegando, cruzando o oceano de Samsara. Percebam que o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, as nossas energias normalmente estão desreguladas, fluindo ora por ida, ora por píngala, ora eu estou com o sistema nervoso simpático muito ativo, ora com o parasimpático muito ativo. E aí, se eu tento só parar a partir daí, eu corro o risco de potencializar desequilíbrios. Então, além de energizar o meu corpo, além de purificar as nadis, além de acumular energia e prana para conseguir ficar muito tempo sem respirar, eu faço pranayama para equalizar as energias do meu corpo, para equalizar o sistema nervoso simpático, parasimpático, para, a partir do momento que está tudo equilibrado, pronto, agora não tem problema parar, e se eu parar, o que vai continuar é o equilíbrio. Então, sim, é super importante fazer muito pranayama, trabalhar o nosso corpo com pranayama, para quando chegar o momento, você ser capaz de fazer kumbhaka com absoluta segurança e efeitos potencializados. Que lindo. Também achei lindo, nunca tinha pensado nisso. Nem eu. Mas, ora, amei. Lembrei de outra coisa linda também, e que eu nunca tinha visto também, foi nesses estudos que eu vi. Que quando eu esvazio, encho os pulmões, eu absorvo o prana. Isso eu já tinha visto. Mas que quando eu esvazio, eu absorvo a apana. Que é, de novo, aquele prana, o sol, e o apana, a lua. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu sempre pensava, eu absorvo o prana dentro do corpo, ele se divide nessas 5 subtipos. E aí, nesse texto, eu falava isso, que eu inspiro absorvendo prana, e quando eu exalo, eu absorvo a apana. O kumbhaka, eu uno os dois. E aí, unindo o sol e a lua, não existe nem o dia e nem a noite. E aí eu fico livre das limitações do tempo e do espaço. Olha aqui. Lembrei do filme agora. Lembra Irmão Qual? Sol e Irmão Lua? Eles não se encontravam? Um era Falcão, a outra era O Feitiço de Áquila. Feitiço de Áquila. Eu tenho esse livro. Amo esse filme. Que filme lindo. A minha proposta é, para a gente não alongar demais hoje, em algum momento nós fazermos um outro encontro para falar sobre prana.
Ah, ia ser legal. Os 5 tipos de Oh. prana, os 5 upapranas, os vaios, a relação. Vai ser legal esse também. Hein? Vamos, eu topo. Boa. Vamos fechando por aqui para não ficar longo demais esse? Vamos. Não, ninguém vai conseguir ouvir. Ouvem 2 vezes, né? Eu devia ter falado isso no começo, ó. Ficou longo. É. Shanti, Shanti, Shanti. Hoje saiu Obrigada. lindo. Não. Vamos ver gravado. Obrigado, pessoal. Obrigado por todo mundo que participou, mandando os comentários, participando do chat. E quem estiver vendo a gravação, pode mandar os comentários também, que nós vamos responder todos, tá? Isso. Verdade. Tchau, tchau, gente. Até a Até próxima. mais. Obrigado, tchau.